Abra, por favor, a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E além de Romanos, no capítulo 2, versículo 2, eu também vou ler depois Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23. O nosso tema de hoje é os resultados da intimidade com Deus. Transformação espiritual, pessoal e também frutos espirituais. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: não se conforme com o seu mundo, mas transforme-se, transformando-se pela renovação da sua mente, mudando a sua mente, mudando a sua maneira de pensar, para que depois que você mudar a sua maneira de pensar, aí então, diz a palavra do Senhor, você vai experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, amém? Olha que revelação. Primeiro você precisa mudar a sua mente. Primeiro você tem que mudar a sua maneira de pensar, para depois, então, o Senhor permitir que você experimente a perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. Então, tendo uma transformação pessoal, é óbvio, é natural que, entre tantas outras coisas, ocorram também os frutos espirituais, que em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, está descrito. O fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, como eu disse, o nosso tema de hoje é os resultados da intimidade com Deus, transformação pessoal e frutos espirituais. Então, se o nosso tema é intimidade, a gente precisa fazer uma breve introdução sobre o que é intimidade. Intimidade é você ter liberdade com alguém. Por exemplo, uma criança, ela tem liberdade com a sua mãe. Ela vai lá, ela senta no colo da mãe, ela abraça a mãe, ela conta para a mãe coisas que ela está passando, coisas boas ou coisas ruins. Mas existem outros níveis de intimidade. Por exemplo, entre amizade entre amigos. Então, os amigos que são próximos, eles têm uma intimidade para contar para o outro amigo coisas que eles não contam para ninguém. Às vezes não conta nem para a mãe, mas para o amigo ou para a amiga, essa pessoa conta porque tem esse nível de intimidade. E tem também a questão da intimidade de marido e mulher, de estarem juntos num compromisso, de uma vida até a morte. Oh, glória a Deus, né? Isso já parece estar tão conto de fadas ultimamente, né? Mas ainda há casais que conseguem viver até que chegue o seu momento. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, existe esse tipo de intimidade do casal, que compartilham a vida juntos, têm um projeto de vida juntos, têm filhos, vão mudando de fase, deixam de ser jovens para ser pessoas maduras, deixam de ser pessoas maduras para se tornarem pessoas da terceira idade, se tornam avós, numa vida em conjunto, em uma vida em intimidade. E tudo isso é muito bom. Mas existe também a nossa intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus faz toda a diferença na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E quanto mais íntimos nós somos de Deus, mais transformações nós temos. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos o quanto nós precisamos ser transformados. No capítulo 6 de Isaías, o profeta tem aquela experiência fantástica de ver o trono de Deus, e quando ele vê o trono de Deus, depois de olhar para Deus, ele olha para ele mesmo e ele vê o quanto ele era indigno de estar ali junto com o Senhor. E é isso que vai acontecendo conosco, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor. E nós, então, precisamos
ter essa intimidade, para que o Senhor abra os nossos olhos, nos mostre coisas que nós não conseguimos enxergar, que o Senhor nos faça ouvir coisas que nós não estamos ouvindo, para que o Senhor nos dê criatividade, imaginação, boas ideias, para mudarmos de fase. Todos nós temos coisas que nós queremos mudar na nossa vida, temos coisas que nós queremos conquistar, e por vezes a gente olha para a situação e a gente fala, puxa vida, eu não tenho o que fazer nisso. Mas se Deus te der um caminho, se Deus te der uma ideia, se Deus abrir uma porta, tudo muda. Então, nós precisamos estar próximos do Senhor. E para termos intimidade com o Senhor, evidentemente, nós precisamos orar, nós precisamos louvar ao Senhor, nós precisamos ler a palavra de Deus, porque são as formas mais comuns de nós termos intimidade com o Senhor. Então, você precisa intensificar a leitura da Bíblia, os seus momentos de orações, o seu tempo de louvor. Veja, se você tem a opção de colocar uma música para ouvir, faça a opção de colocar uma música que te aproxime do Senhor, porque você vai, com certeza, ganhar muito mais com uma música que te leva até aos pés do Senhor. E em Romanos, no capítulo 12, versículo 2 que eu li, fala que nós vamos ser transformando a nossa maneira de pensar. Existe um ditado popular que diz o seguinte, que tudo muda quando você muda. O que essa frase é verdadeira. O que essa frase não diz é o quanto custa uma mudança. Porque nós não gostamos de mudar. Mudar dá trabalho. Mudar exige disciplina, mas a mudança é necessária. Então, se eu me caso e eu vou para o casamento com um comportamento, com um pensamento, com a cabeça de solteiro, não vai dar certo. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a minha cabeça de solteiro para a cabeça de um homem casado. A mulher é a mesma coisa. Eu não posso, qualquer coisa que acontece no meu casamento, se eu sou recém-casado, correr lá na minha mãe e falar assim, minha mulher me falou isso, minha mulher me falou aquilo, onde já se viu isso? E a mulher é a mesma coisa, entende? Por isso, e quando a Bíblia fala no momento de casamento que deixará o homem pai e mãe, deixará não somente fisicamente, mas também emocionalmente. O que significa? Você precisa dar conta de resolver os BOs que vai ter entre você e o seu cônjuge, né? Porque senão as coisas não funcionam. Então, nós precisamos saber que nós precisamos mudar, e toda mudança ela não é simples, mas ela vale a pena quando essa mudança está sendo feita por uma direção do Senhor. E eu quero contar um caso real, porque às vezes a gente fica só na Bíblia e dá a impressão que são coisas que aconteceram, deram certas lá no passado, mas que hoje já não é bem assim, ou então que está muito distante da nossa realidade. Imagino que todos vocês conheçam Nelson Mandela. Quem não conhece, eu vou apresentar agora. Ele nasceu em 1918, ou seja, há muito tempo. E quando ele tinha 7 anos, ele teve contato com os missionários da Igreja Metodista. Olha que coisa importante que é o trabalho dos missionários. E ele é africano, ele é da África do Sul, e ele tinha um nome de um grupo étnico que era muito difícil dos missionários falarem. Os missionários não conseguiam dizer o nome dele. Então os missionários trocaram o nome dele, para Nelson. Por conta disso, então, que ele ficou conhecido como Nelson Mandela, porque o primeiro nome dele eles não conheciam. Então, o Nelson Mandela teve contato com a palavra de Deus, foi evangelizado, e o tempo foi passando. Quando chegou 1943, ele teve a oportunidade de ir
para uma faculdade, que era algo, para a realidade dele, quase impossível. Ele foi o primeiro da família a aprender a ler, a escrever. Então ele vai para a faculdade, faz a faculdade de Direito, isso em 1943, e quando chega 1948, começa o que ficou conhecido como o Apartheid na África do Sul. O que era o Apartheid? O Apartheid significa separação. Era uma maneira legalizada pelo governo de discriminar as pessoas. Então, o governo era composto por uma minoria de pessoas brancas, que era a população da África do Sul, e eles começaram a separar, então, os direitos dos brancos com os direitos de quem era negro, mas também de quem era mestiço e também de quem era asiático. E isso incluía uma série de barbaridades, entre elas que não poderia ser realizado o casamento, era contra a lei, era proibido, não poderia ter um casamento entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, né? E também não poderia simplesmente morar junto, porque também era proibido pelo governo, porque se tivesse essa união, iria, né, evidentemente, ter filhos mestiços, e eles não queriam. Mas também tinha restrições sobre onde as pessoas poderiam morar, o que elas poderiam executar como trabalho, e claro, né, a moradia melhor era para as pessoas brancas, e os lugares ruins, perigosos, para os negros, os mestiços, os asiáticos e todas as demais pessoas. Então, eles começaram, evidentemente, a ficar revoltados com isso, e aí o governo, então, baixou, né, com a violência, uma forma de controlar e fazer com que isso pudesse ser obedecido. E em 1952... o regime do Apartheid está, né, acontecendo, as pessoas, né, sendo vítimas disso, mas ele consegue, junto com outro amigo, montar o primeiro escritório de advocacia por negros, que isso foi um marco. Alguns anos depois, 8 anos depois, em 1960, um grande grupo de pessoas faz uma manifestação por conta dos absurdos do Apartheid. E nessa ocasião, 69 pessoas são mortas pelo governo e 180 pessoas são feridas. Então, o Nelson Mandela começa a se engajar, né, nessas questões para lutar contra o Apartheid, entre outras coisas, vai, né, nas manifestações, ajuda a convocar greves, que eram maneiras deles protestarem. Então, ele começou a ser perseguido pelo governo, e em 1964 ele teve outras condenações, mas tinha sido libertado. Mas em 1964 o Nelson Mandela ele vai novamente a julgamento, ele foi preso, vai a julgamento, e por essas manifestações, por ajudar na organização, e ele é condenado à prisão perpétua. Prisão perpétua significa prisão pelo resto da vida, por estar protestando contra leis injustas. Então, ele é enviado para a ilha de Robben, que era destinado para presos políticos, que fica na cidade do Cabo, e lá ele ficava numa cela que tinha 2,5 metros de comprimento por 2,10 e apenas uma janela. E nesse lugar, por 18 anos, ele ainda foi forçado a trabalhos pesados, de quebra-pedra e tudo mais. Então ele ficou de 1964 até 1982 nesse lugar. Depois de 1964 a 1982, são 18 anos. Depois de 1982, ele foi transferido para uma prisão chamada Pollsmoor, e depois, mais tarde, para a prisão de Victor Verster. Enquanto o Nelson Mandela estava preso, ele começou a estudar o Afrikaner, que era a língua, porque na África do Sul existem muitos dialetos, né? Essa coisa toda que é muito comum em vários países, inclusive, por exemplo, no Paraguai. E ele começou a estudar o Afrikaner, que era a língua do Partido Nacional, o partido do governo que defendia o Apartheid.
E ele fez isso porque ele acreditava que se ele conseguisse entender, né, aquilo que os seus opressores pensavam, quais eram os seus valores, por que eles agiam dessa forma, seria mais fácil argumentar os motivos pelos quais eles estavam errados, embora fosse uma questão muito óbvia. O fato é que ele foi preso em 1964, 1963, 1990, com 71 anos, ou seja, depois de longos 27 anos, ele então teve decretada a sua liberdade por pressão também da comunidade internacional. Então, depois de 27 anos, ele sai da prisão. Isso foi em 1990. 3 anos depois, em 1993, ele recebe o Prêmio Nobel da Paz. Em 1994, Mandela se torna o primeiro presidente negro da África do Sul. Eu me lembro, inclusive, né, como já sou muito avançado em idade, eu me lembro de boa parte desses episódios. E a grande diferença do Mandela com qualquer outra pessoa é que quando ele saiu da prisão e se tornou o primeiro presidente, a minoria branca que estava na África do Sul tinha a convicção que agora seria a vez dele se vingar e que toda a população negra, lideradas por um outro negro, também agora iria se vingar dos brancos, e muitos das pessoas brancas começaram a ir embora da África do Sul. Mas o Nelson Mandela, ao invés de escolher a vingança, ele escolheu a reconciliação e o perdão. Nós poderíamos, baseado naquilo que ele foi evangelizado, nós poderíamos dizer que ele decidiu colocar em prática aquilo que ele aprendeu. E em muitos depoimentos que ele deu, ele disse que enquanto ele estava na prisão, ele leu um poema que o nome do poema chama-se Invictus. Inclusive, se você olhar no Google, você vai ver que tem um filme do Nelson Mandela que eu recomendo que você assista, muito bom, cujo nome do filme é justamente Invictus. Mas Invictus, além de ser o nome do filme, antes de ser o nome do filme, é o nome do poema que o Nelson Mandela leu quando ele estava na prisão. E um pedacinho desse poema diz o seguinte: eu sou o capitão da minha alma. O que significa isso? A alma fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E a Bíblia fala de tudo aquilo que você deve guardar. Guarde o seu coração, porque é do coração que procedem, né, as fontes da vida. Ou seja, é do nosso coração, do nosso pensamento, que saem os pensamentos bons ou ruins. Então Nelson Mandela se identificou com essa frase desse poema que diz: eu sou o capitão da minha alma, eu não vou deixar a minha alma me dominar, eu não vou deixar os maus pensamentos arruinar a minha vida. Embora eu esteja preso, eu sou o capitão da minha alma. E é isso que nós precisamos aprender com Nelson Mandela, entre tantas outras coisas, porque você tem uma situação e você sabe que aquela situação não é boa, que você gostaria que fosse melhor e você ainda não encontrou uma solução. Mas enquanto essa solução não chega, não vem, enquanto o socorro, o favor do Senhor não acontece na sua vida, você precisa repetir para você mesmo: eu tenho domínio próprio, que é um dos frutos, um fruto do Espírito Santo. Ou como diria o poema que Nelson Mandela repetia para ele mesmo, né? Eu sou o capitão da minha alma. E ele disse uma frase, entre tantas que se tornaram famosas, ele disse o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da sua pele, por causa da sua origem ou por causa da sua religião. Para odiar
outra pessoa, você precisa aprender a odiar. Ou seja, alguém precisa ensinar você a odiar outra pessoa. Então, se as pessoas aprendem a odiar a outra pessoa, outras pessoas, elas podem também ser ensinadas a amar outras pessoas. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser ensinados a amar as pessoas. E nessa transformação do Nelson Mandela, ele não somente teve a transformação pessoal dele, mas ele levou o país inteiro a estar unidos entre brancos, negros, mestiços, asiáticos e todos os demais que lá conviviam e que continuam a conviver. Então, meus irmãos, veja como é importante a transformação de uma pessoa. Talvez na sua casa você seja a única pessoa que foi transformada pelo Senhor, mas através do seu testemunho, através da sua vida, da sua transformação, outras pessoas serão alcançadas. Mas veja, Nelson Mandela não imaginou que as transformações ocorreriam depois dele ficar longos 27 anos na cadeia. Com certeza você não quer que os milagres que precisam ser feitos na sua vida demore o tempo que já demorou. Mas o tempo, a forma de agir pertence ao Senhor. É por isso que na oração do Pai Nosso está escrito: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. E por vezes nós queremos dizer para o Senhor como é que Ele tem que fazer o milagre e em que momento que Ele tem que fazer. E não é assim que as coisas acontecem. Bem, além da questão do Nelson Mandela, da transformação pessoal do Nelson Mandela, nós também temos a transformação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um matador de crentes. E é muito interessante que nessa época os crentes eram chamados de seguidores do caminho, porque Jesus disse, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, naquele momento eles eram conhecidos como seguidores do caminho, eles só foram chamados de cristãos em Antioquia mais tarde. E então, o matador de cristãos está no caminho para Damasco, e no caminho o Senhor se revela a Paulo e ele então tem uma grande transformação, mas uma transformação tão profunda que agora ele passa a ser um pregador desse evangelho que ele perseguia, e ele diz que agora quem vive não sou mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Um outro exemplo de transformação, e eu penso que esse é o melhor exemplo para nós, é o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro foi chamado pelo Senhor depois de um período em que os negócios não estavam bons, né? E depois, em especial, de uma noite em que ele e os demais companheiros, sócios de pesca, não pescaram nada, o Senhor disse para ele jogar a rede do lado, e vocês conhecem a história, e eles fizeram uma grande pesca, e Pedro ficou admirado e começou a seguir o Senhor Jesus. O fato é que o Pedro, junto com o Tiago e com o João, se tornaram as 3 pessoas mais íntimas do Senhor Jesus. Tanto é que no milagre da filha de Jairo, o Senhor Jesus disse que apenas os 3 deveriam entrar junto com ele. E foi o que aconteceu. Então, Pedro se achava muito íntimo do Senhor Jesus. E de fato ele era. Mas veja, quando Jesus estava para ir para a cruz, o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E o Pedro, imagina, Senhor, eu estou pronto inclusive para morrer pelo Senhor. O que aconteceu? Jesus foi preso, Pedro vai lá para saber o que estava acontecendo, e do lado de fora da casa lá do sumo sacerdote tinha um grupo de pessoas lá que estavam acompanhando, fizeram uma fogueira porque estava frio. Pedro foi lá, né, na fogueira para se aquecer.
Uma criada, uma empregada, veja que não era ninguém de autoridade, de posição, vira para Pedro e fala assim: você é seguidor de Jesus, porque você é galileu. O jeito dos galileus falarem era um pouquinho diferente. E Pedro, não sou, e nega. Passado um tempo, uma outra pessoa fala, e além de negar, a palavra fala que Pedro começou a praguejar, ou seja, ele negou Jesus 3 vezes. Mas depois que o Senhor ressuscitou, o Senhor Jesus apareceu aos discípulos, e numa ocasião em que o Senhor Jesus apareceu, eles tinham novamente ido pescar. Porque a gente tem uma tendência de esquecer do chamado que nós temos no Senhor e querer voltar a fazer as coisas que a gente fazia antes. E qual que foi a surpresa? Naquela noite, eles não pescaram nada de novo. Então eles estão lá voltando da pesca e aí eles veem uma pessoa na praia, fisicamente Jesus estava diferente e eles não reconhecem o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus grita para eles: vocês pescaram alguma coisa? E eles: não pescamos nada. Aí o Senhor fala: então jogue a rede. E eles jogam a rede. Quando eles jogam a rede, o pescador sabe, né? Pelo jeito que a rede reage, né? Os peixes começam a se debater, sabe que tem peixe na rede. E aí então Pedro entende que era o Senhor Jesus. Bom, o resumo da história é que o Senhor Jesus, nessa ocasião, por 3 vezes pergunta para Pedro se Pedro o amava. Porque veja, Pedro tinha negado Jesus quantas vezes? 3 vezes. Então 3 vezes o Senhor também pergunta se Pedro o amava. E nessa ocasião, Jesus conta para Pedro como é que ele iria morrer. E isso foi muito importante, porque até então, antes de Jesus ir para a cruz, o que os discípulos e todo o povo de Israel esperava do Messias? Que o Messias fosse um grande guerreiro, um grande rei descendente de Davi, de fato, e que fosse libertar Israel da opressão política, econômica dos romanos. Mas naquele momento, a libertação que o Messias precisava trazer era libertação espiritual, para no futuro trazer então essa libertação de governo, libertação física, ou seja, governar de fato presencialmente o mundo, e aí então o mundo será um espetáculo. Então, a partir desse momento, o Pedro então tem uma transformação que não era as coisas do jeito que ele imaginava. E acrescente-se a isso que logo depois nós vamos para Atos 2, então tem o derramar do Espírito Santo, e então além de uma transformação pessoal, tem também a questão deles serem revestidos pelo Espírito Santo. E a partir de então, Pedro começa a ter uma outra postura de vida. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos questionar. Será que nós temos, como Pedro, essa intimidade com o Senhor Jesus? Sim, se você olhar entre uma pessoa que não é convertida e outra que é convertida, é claro que você já tem uma intimidade com o Senhor, mas será que essa intimidade que você tem com o Senhor é suficiente? Será que você não precisa, como disse o profeta Ezequiel, entrar em águas mais profundas, né? As águas mais profundas representam justamente esse relacionamento mais forte, maior com o Senhor. Se você não se lembra dessa profecia, ele está junto com o anjo, e o anjo faz entrar no rio de Deus, e a cada vez que ele caminha 500 metros, as águas desse rio de Deus vão ficando mais fundas, até que chega um momento que ele não tem mais pés, ele precisa então nadar, e é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos nadar nas águas do Espírito Santo. Então, nós precisamos refletir. Será que nós, como Pedro, não precisamos ser confrontados com o Senhor Jesus? Da mesma forma que o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, você me ama? Será que o Senhor Jesus não precisa dizer o seu nome e perguntar: escuta, você me ama? E aí, qual que vai ser a sua resposta?
Bem, além de responder de maneira correta que você ama o Senhor, você precisa ter essa transformação pessoal. E nós estamos sendo transformados, meus irmãos, dia após dia. Não se resume apenas a nossa conversão, ao dia da nossa conversão, mas a palavra de Deus diz: aquele que começou em você uma boa obra, Ele mesmo, ou seja, o Senhor Jesus, Ele mesmo está aperfeiçoando você. Então hoje você precisa ser uma pessoa melhor do que você foi ontem, e amanhã você precisa ser uma pessoa melhor do que você foi hoje, mais paciente, mais compreensiva, mais amorosa, com mais facilidade para perdoar. E aí você vai dizer assim: mas só com a ajuda do Espírito Santo. Mas essa é a fórmula, é isso que você precisa saber. Nós só vamos conseguir colocar em prática se for com a ajuda do Espírito Santo. Então, como está a sua intimidade com Deus? O quanto você já foi transformado, transformada por Deus? Já fui muito transformado. Nossa, eu era uma pessoa terrível, sou uma pessoa muito melhor. Mas será que você já é uma pessoa tão melhor, tanto quanto o Senhor quer que você seja? Se você é casado, a sua transformação já chegou naquele ponto que você está da forma que o seu cônjuge gostaria que você fosse? Se não está, você precisa clamar misericórdias ao Senhor e pedir que Ele te capacite para que você seja o marido que você tem que ser, para que você seja a esposa que você tem que ser. Se você é mãe, se você é avó, você tem que fazer a mesma pergunta: Senhor, eu preciso melhorar? Vou dar já a resposta para você. A resposta vai ser sim, você precisa melhorar. Todos nós precisamos melhorar. Mas veja, isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Porque antes a gente nem sabia que a gente precisava melhorar, né? Eu sempre pensei que eu era um excelente marido, logo que assim que eu casei, né? Aí um dia teve lá uma famosa DR em casa, né? Quem não sabe, DR é abreviação de discussão da relação, uma coisa terrível para nós homens. E aí minha mulher me falou uma série de coisas que eu não tinha nem noção que eu fazia e que irritava profundamente ela. Eu, no primeiro momento, neguei, lógico, porque eu falei: imagina, eu sou tão gente boa, uma pessoa tão querida por todo mundo, imagina que eu sou chato desse ponto. Mas aí passou um dia, eu comecei a pensar naquilo, começar a ver lá umas horas que eu tive vontade de fazer tudo aquilo que ela falou que eu fazia. Aí eu falei: gente do céu, não é que eu sou chato mesmo? Então, pela misericórdia do Senhor, eu fui trabalhando isso. Agora, se eu não tenho essa mentalidade que o Senhor me deu, esse coração que o Senhor me deu, essa humildade para entender que eu precisava mudar e analisar que eu precisava mudar e mudar, eu não ia mudar. Porque é muito mais fácil a gente dizer: a culpa é do outro, Mas, como eu disse no início, tudo muda quando você muda. Então, se a gente quer mudança, a gente precisa começar por nós. Então, meu irmão e minha irmã, Mandela, na prisão, deve ter pensado: puxa, não tem mais jeito para mim, porque ele foi condenado à prisão perpétua assim que ele chegou na cadeia. Então, com certeza, ele deve ter pensado: não tem mais jeito para mim. Pedro, após ter negado Jesus e sem saber o que iria acontecer, deve ter pensado: não tem mais jeito para mim. Elias, no deserto, pensou: não tem mais jeito para mim. Daniel, na cova dos leões, deve ter pensado: não tem mais jeito para mim. Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha de fogo ardente, deve ter pensado: não tem mais jeito para nós. Mas, meu irmão e minha irmã, para o Senhor não existe
possível. Então aquilo que você está pensando que não tem mais jeito para o seu filho, que não tem mais jeito para aquela pessoa que está com depressão, que não tem mais jeito para aquela pessoa que está envolvida com coisas erradas, em meio a vícios, as dificuldades de relacionamento, tantas brigas, não diga que isso é impossível, porque para o Senhor, para o seu Deus, não existe impossível. Agora, veja, ao exemplo de Mandela, demorou 27 anos e não foi nem no tempo e nem do jeito que ele imaginava. O seu milagre vai chegar, mas não será nem no tempo, nem do jeito que você espera, mas continue firme, crendo que Deus cumprirá a promessa dele na sua vida e no tempo certo você vai poder dizer, como nós cantamos: Deus é fiel e me deu a vitória. Aleluia, amém? Aleluia. Quero convidar os irmãos do louvor para voltarem e trazer à sua memória aquilo que está escrito em Mateus, no capítulo 10, versículo 30. Meu irmão, minha irmã, saia daqui com essa convicção daquilo que a palavra de Deus está dizendo a seu respeito, que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Sabe quando você acorda de manhã e você vê uns fios de cabelo no seu travesseiro? Pois é, quando isso acontece, o anjo lá no céu tem que diminuir na contabilidade lá quantos fios de cabelo você tem anotado, porque agora você talvez tenha lá 5, 6 fios de cabelo, porque nada acontece na sua vida por acaso. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as nossas lutas, as nossas dificuldades, até mesmo as humilhações que nós passamos, porque essas humilhações nos ajudam a ser pessoas mais humildes e a entender que nós não somos nada, mas é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. E em Isaías capítulo 5, versículo 8 está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não retornam, enquanto não regam a terra, enquanto não a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador. Assim é a minha palavra, diz o Senhor. Ela não volta para mim vazia, mas ela faz o que me apraz. Ela prospera para o objetivo para o qual eu a enviei. Quero convidar você a se levantar, a louvar ao Senhor com essa convicção que Deus nos deu promessas, e essas promessas vão se cumprir, mas não serão nem no nosso tempo e nem do nosso jeito, mas o que importa é que será de acordo com a vontade de Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca
Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Vamos falar com o Senhor. Oh, Espírito Santo, nos ajude, Espírito Santo. Que nem o vento forte, que nem a tempestade roubem a nossa fé. Que os ventos dos problemas, que as dificuldades não roubem a nossa fé. Ou aconteça o que acontecer, que nós estejamos firmados em Ti. Oh, Espírito Santo, nos leva para uma outra fase, nos leva para um outro nível, Senhor. Nós queremos entrar no Teu rio, nós queremos ter mais da Tua experiência, da intimidade com o Senhor. Oh, Espírito Santo, nos ajude a romper com todas as nossas limitações, nos ajude, oh Espírito Santo, a vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que cada um dos nossos irmãos, que cada uma das nossas irmãs possa desfrutar de todas as Tuas promessas. Oh Pai, a Tua palavra declara que o Senhor é que sabe os planos, os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito, e são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, que o Senhor vai nos dar futuro, esperança, que aquilo que os nossos olhos não viram, que aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, e aquilo que não chegou ao nosso coração, é o que o Senhor tem reservado para nós. Oh Espírito Santo, nos ajude com a nossa família. Oh Espírito Santo, nos ajude com os problemas que cada um enfrenta, com as dificuldades em relacionamentos, com as dificuldades com os vícios, nas dificuldades, Pai, daqueles que não querem ouvir a Tua palavra. Senhor, os alcance da mesma maneira que o Senhor alcançou Paulo. Pai, nós cremos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós cremos que a nossa casa é um lugar de paz, é um lugar da Tua bênção, é um lugar de união, de comunhão. Oh, em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos toda ação do inimigo, repreendemos todo espírito de tribulação, de confusão. Declaramos que sobre a nossa casa não vale encantamento. Repreendemos toda depressão, repreendemos toda tristeza, toda angústia e ansiedade, e declaramos sobre a nossa casa a Tua alegria, a Tua paz que excede todo o entendimento. Paz, Senhor, que entre o Teu povo haja prosperidade em todas as áreas. Livra o Teu povo do mal, das armadilhas do inimigo, e que essa semana seja uma semana de paz, de vitória na Sua presença, na intimidade com o Senhor. Que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito Santo esteja com o Teu povo hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém, aleluia, glória a Deus. Tenha uma semana de paz, de bênção e de vitória em nome de Jesus.